Olá, bem-vindos ao nosso canal sobre a fé católica. Hoje, vamos abordar um tema que suscita curiosidade, e às vezes, até mal-entendidos, tanto entre católicos quanto entre cristãos de outras denominações: a relação entre a intercessão dos santos e a mediação única de Jesus Cristo. Esses dois conceitos são centrais na fé católica e, como veremos, são muito mais complementares do que aparentam. Vamos nos aprofundar, discutindo cada aspecto dessa doutrina com calma e clareza. Começamos pela base dessa doutrina, a mediação única de Cristo. O que significa dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade? A Igreja Católica ensina que, para nos reconciliar com Deus, era necessário um mediador que pudesse representar a humanidade e, ao mesmo tempo, estivesse unido a Deus. Cristo, sendo totalmente divino e totalmente humano, é o único que pode cumprir esse papel. São Paulo nos explica na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Essa frase é fundamental para a teologia cristã, pois reafirma a singularidade da missão de Cristo. Ele não é apenas um intercessor, mas aquele que realiza a obra completa da nossa redenção, através de sua morte e ressurreição. Aqui é importante notar que, ao dizer que Jesus é o único mediador, não estamos negando que outros possam interceder por nós. A mediação única de Cristo se refere à redenção em um nível profundo, onde a salvação é conquistada e restaurada de uma vez por todas. Os santos e Maria intercedem por nós, mas sempre em união com a mediação única de Jesus. Então, se Cristo é o único mediador, como entender o papel dos santos? A Igreja vê a intercessão dos santos como uma extensão da mediação de Cristo. A intercessão dos santos é um reflexo do amor de Cristo, que envolve toda a Igreja em sua obra redentora. Para ilustrar, imagine uma família. Quando passamos por dificuldades, muitas vezes pedimos ajuda a membros da nossa família, aqueles que amamos e confiamos. Na Igreja, temos também uma grande família espiritual, que inclui os santos. Eles viveram uma vida de santidade, e agora, estando na presença de Deus, podem apresentar nossas orações ao Pai com o coração unido ao de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica define a intercessão como uma oração de petição, onde pedimos algo em nome de outra pessoa. Quando pedimos aos santos que intercedam, estamos reconhecendo que eles estão mais próximos de Deus e podem levar nossas intenções a Ele. Isso não diminui a mediação de Cristo. Pelo contrário, é uma forma de participarmos da comunhão dos santos, onde todos se ajudam mutuamente na fé. Dentro da intercessão, o papel de Maria é realmente único. A Igreja chama de Mãe da Igreja e Mãe dos fiéis porque ela, em seu papel materno, continua a interceder por nós, seus filhos. No Evangelho de João, vemos Maria nas bodas de Caná, intercedendo junto a Jesus para que ele realize seu primeiro milagre. Esse é um exemplo claro de sua maternidade espiritual, que não termina com sua vida terrena, mas continua no céu. Como São João Paulo II ensina, Maria foi dada como mãe a toda a humanidade na cruz, quando Jesus disse a João: "Eis aí tua mãe". Esse ato é interpretado pela Igreja como um dom universal. Maria, com seu coração de mãe, está atenta às nossas necessidades e age em favor de nossa salvação. Sua intercessão nunca diminui a mediação de Cristo, mas age em harmonia com ela, conduzindo-nos a Ele com amor terno e maternal. Para entender mais a fundo a intercessão, precisamos falar sobre a comunhão dos santos. Essa é uma doutrina central que ensina que todos os fiéis, vivos e mortos, formam um só corpo em Cristo. O que significa isso? Que estamos unidos espiritualmente com todos os que vieram antes de nós e com aqueles que ainda virão. Desde o Antigo Testamento, vemos grandes figuras intercedendo pelo povo, como Abraão e Moisés, que pediam a Deus pelo bem dos outros. Essas histórias nos mostram que a intercessão é um ato de misericórdia e amor pelo próximo. Na Igreja,
Essa tradição continua, e os santos são vistos como nossos irmãos mais velhos que nos ajudam na caminhada de fé. Quando pedimos a intercessão dos santos, estamos, na verdade, participando dessa comunhão. Não estamos isolados, mas conectados a todos que estão em Cristo, e isso inclui os santos que já estão no céu. Eles não tiram a glória de Deus, eles refletem essa glória ao participarem da obra divina. A oração é outro ponto fundamental para compreender essa doutrina. Quando rezamos pedindo a intercessão dos santos, estamos participando de um ato de comunhão. O catecismo explica que a oração da Igreja é associada dos santos, uma expressão do corpo de Cristo em ação. Essa unidade na oração reflete a própria natureza da Igreja, um corpo unido em Cristo, onde cada membro ajuda o outro. Os santos, por estarem em plena comunhão com Deus, continuam a nos apoiar espiritualmente, apresentando nossas orações a Deus. Ao pedir a intercessão deles, reconhecemos nossa dependência de Deus e a importância da comunhão espiritual. Uma questão importante a ser abordada são as objeções que alguns cristãos protestantes têm quanto à intercessão dos santos. Eles argumentam que essa prática roubaria a glória de Cristo e sugerem que devemos ir diretamente a Ele. Porém, a doutrina católica afirma que a intercessão dos santos não diminui a glória de Cristo, mas exalta a graça de Deus, que age nos santos e os capacita a interceder. A Igreja ensina que pedir a intercessão dos santos é, na verdade, um reconhecimento do poder de Deus. Se Deus permite que os santos intercedam, é para mostrar que, em Cristo, todos somos chamados a ser participantes da salvação. Isso não exclui a oração direta a Deus. Pelo contrário, a Igreja encoraja todos a buscarem a Deus em oração direta e pessoal. Em resumo, a intercessão dos santos e a mediação única de Cristo não são opostos, eles funcionam de maneira complementar. A mediação única de Cristo é a base de nossa fé e salvação, e a intercessão dos santos é uma forma de vivermos a comunhão dos fiéis e aprofundarmos nossa relação com Deus. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor essa doutrina e a apreciar a riqueza espiritual que ela oferece. Se você tem dúvidas ou reflexões sobre a intercessão dos santos, não deixe de compartilhar nos comentários. Muito obrigado por assistir, e que Deus te abençoe. Se gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e considere se inscrever no canal ativando as notificações para mais conteúdos sobre a fé católica. Até o próximo vídeo.